Graça e a paz, meus amados. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Romanos. Estaremos dando início, então, ao capítulo 1, dividido em duas partes. Vamos ver que o livro de Romanos, ele contém muitas verdades vitais que são essenciais para o entendimento correto do Evangelho de Cristo. Que o Senhor, então, ele venha abrir os nossos corações, que o Senhor venha nos dar o entendimento, para que realmente nós possamos estar entendendo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Que realmente nós possamos estar dispostos a nos colocarmos à disposição do Evangelho do Senhor. Vamos então à leitura do nosso texto bíblico. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas na Santa Escritura, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto também para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Bom, nós vamos ver aqui que Paulo, quando ele inicia essa carta aos cristãos de Roma, ele usa aqui um toque bem pessoal. Tá? Nós podemos ver aqui pelos pronomes que são utilizados aqui nesse texto. Esses pronomes, eles estão todos relacionados com a primeira pessoa do singular. E eles vão ocorrer aí mais de 20 vezes, só nos versículos de abertura. Então, aqui nós podemos perceber o profundo desejo que o apóstolo Paulo tinha em estabelecer uma relação pessoal com seus leitores. O que nos chama a atenção também é que o início dessa carta, ele está carregado de teologia. Por quê? Porque o apóstolo aqui, ele praticamente inclui uma confissão de fé e ele vai encerrar estabelecendo aqui em forma de tese o grande tema da epístola, que é o Evangelho como revelação da justiça redentora de Deus. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho, então, ele é um desvendar, ele é uma relação da justiça de Deus, tá? Por quê? Porque ele explica como, pelo sacrifício e ressurreição de Cristo, Deus ele nos possibilitou
o acesso a Ele, que permanece justo e santo. Isso então vai nos mostrar que o Evangelho ele está cravado no contexto humano, de uma forma historicamente comprovada. Tá? Então, historicamente, ela está comprovada. Porque logo após a sua apresentação e a saudação, o apóstolo Paulo ele vai começar a introduzir a mensagem. E nós vamos ver aqui que ele prepara todo um cenário, tanto o cenário histórico como o cenário divino, antes de começar ali a sua explanação. Ele vai enfatizar aqui a necessidade de nós não termos vergonha de pregar o Evangelho de Cristo. E o que nós vamos ver aqui é que Paulo, ele sempre vai justificar as suas afirmações com respostas doutrinárias. Nunca ali com o costume da época. Tá? Quando nós falamos aqui que Paulo, ele preparou o cenário ali de uma forma histórica e divina, é porque ele vai apresentar aqui a relação entre a história, a humanidade e a divindade. Quem é o elemento histórico aqui? Davi, o rei Davi. Aí, quando ele fala da parte da humanidade, a questão humana é a descendência carnal de Cristo. E o elemento divino é a declaração, a sua filiação divina. Tá? Então, aqui ele vai preparando e Paulo ele justifica as suas afirmações. Principalmente quando ele afirma que ele não se envergonha. Porque logo no versículo 16, ele já afirma, ele já responde, ele fala no versículo 16, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Né? Então, se nós cremos nesse poder, nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Nós não podemos ter vergonha de anunciar o Evangelho. No versículo 17, ele complementa esse versículo. Tá? O versículo 17 aí, ele vai complementar esse versículo quando ele diz, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então aqui ele está falando lá de Abacuque 2,4, quando Abacuque 2,4 nos diz que o justo viverá pela fé. Tá? Então nós só podemos ser salvos através da nossa fé. Tá? Se temos a fé, então não podemos ter a vergonha de pregar o Evangelho. Quando nós começamos a examinar essa parte de introdução das cartas de Paulo, nós podemos dividi-la em 3 partes. A primeira parte aí, que são dos versículos 1 ao 6, nós vamos dizer aí que é o Evangelho de Paulo, Paulo como remetente, tá? Como remetente, então, ele vai se identificar aí, atribuindo a si 3 características, ou 3 predicados, ou 3 qualidades que vão descrever a sua função. Então, a primeira qualidade aí que Paulo se descreve, que ele atribui a si, é servo, tá? Paulo se considera, então, servo de Cristo. E ele é um termo que ele tinha alegria em usar, tá? Ele se fez por amor e voluntariamente prisioneiro de Cristo, ligado aqui ao serviço de Jesus, tá? Então foi algo que ele fez por vontade própria. Ele se chamava de servo. Quando nós falamos nessa palavra como servo no texto original em grego, ele significa escravo. Paulo aqui ele está falando a respeito de um estado de servidão ao qual uma pessoa se submete voluntariamente e por amor,
diferente daquela que é imposta por outra pessoa, diferente daquele que é imposta a obrigação de trabalhar. Então, nós vamos ver aí a diferença dessa servidão que Paulo fala, relacionada aí com Êxodo 21:6, 21, de 1 a 6, né? Que lá em Êxodo 21, de 1 a 6, ele vai falar dessa servidão que é forçada, que o povo foi forçado a ter, a servir, tá? Algo que era bem comum no Império Romano. E Paulo aqui ele fala que ele é servo. Ele se fez prisioneiro de Cristo por amor ao Evangelho. Vamos ver então o que Êxodo 21, de 1 a 6, ele nos fala. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então aqui nós vemos algo que era muito comum, né, no Império Romano, tá? O servo ao que Paulo se enfatiza, que ele usa, é a sua sujeição pessoal a Jesus Cristo. Quando ele usa esse termo, servo, tá? Ele está enfatizando ali a sua sujeição, a sua necessidade de Jesus Cristo. E outro adjetivo, outro predicado que ele atribui a si é o de apóstolo. Tá? Paulo aqui ele demonstrou que ele foi chamado para ser apóstolo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele foi escolhido pelo Senhor e enviado com autoridade como representante do Evangelho no mundo. E quando ele chama a si mesmo de apóstolo, ele se coloca no mesmo nível dos 12 apóstolos e das demais autoridades aí que foram designadas por Deus para o seu serviço, tá? Separado para o Evangelho de Deus. Paulo, ele foi separado por Deus como ministro do Evangelho, antes mesmo aí da sua experiência com Cristo, lá na estrada de Damasco. Então, antes que ele passasse por aquela situação, Deus já tinha escolhido, Deus já tinha separado. Gálatas 1,15 nos diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, Paulo ele já tinha sido escolhido por Deus. Ele já tinha sido separado por Deus. Ele tinha consciência da sua posição, porque ele foi separado para anunciar as boas novas do Evangelho de Deus. Nós sabemos que Paulo ele era de origem nobre. Filipenses 3, 5 e 6, ele nos fala isso, que Paulo ele era de origem nobre. Tá? Paulo, ele tinha o que a gente chama de berço. Ele poderia ter escolhido outro caminho, mas não, ele já tinha sido separado por Cristo. Ele foi escolhido por Cristo para anunciar as boas novas. Vamos ver lá o que nos diz aí Filipenses 3, 5, 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então aqui nós vemos que Paulo, ele poderia ter sido um excelente
ministro, excelente líder para o seu povo, que eram os judeus. Mas pela providência divina, ele foi separado com o apóstolo para anunciar o evangelho aos gentios. Atos 9,15 nos diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, dessa maneira aqui, um cisminha lá, uma contendinha que existia entre as facções judias e as gentílicas na igreja primitiva, elas foram evitadas, tá? Pelo ministério singular de Paulo. Então, o conflito que existia, a rusga que existia aí entre o povo judeu e os gentios, eles foram evitados por quê? Devido aí ao ministério singular do apóstolo Paulo, tá? Essa posição de apóstolo, ela não foi imposta a Paulo. Antes ele foi chamado para o apostolado. Por quê? Porque não tem como alguém ser chamado para o apostolado sem se submeter ao senhorio de Cristo. Então, não tinha como ele se submeter, ele ser chamado, sem ele se submeter aí ao senhorio de Cristo. Tá? O que nos leva a entender, então, que um descrente não teria como ser chamado para desempenhar a missão de apóstolo. Porque o evangelho, ele é um chamado aos descrentes, que se eles crerem, eles estarão habilitados para a salvação. Porém, o chamado do evangelho, ele não habilita o crente ao apostolado, tá? O chamado para o apostolado, ele é distinto do chamado do evangelho, tá? Esse chamado é para o serviço no evangelho, e aquele era para tornar-se possessão do Senhor. Ou seja, o que é chamado para o evangelho é para que eles trabalhem no evangelho. Mas aquele que se chama para o apostolado é para que ele sinta o poder do Espírito Santo, é para que ele tome a possessão do Senhor na vida dele, tá? E Paulo, ele estava consciente da sua missão. Ele foi separado para anunciar as boas novas, tá? Do Evangelho de Deus. E ele deixa claro que o Evangelho não é apenas um fruto da sua imaginação, mas é um mistério que foi revelado nas Escrituras de Deus, nas Escrituras Sagradas, tá? 3 características ou 3 aspectos do seu apostolado, elas são destacadas, tá? Ele destaca para deixar bem claro que o evangelho não é o fruto da sua imaginação. A primeira característica nós vamos ver aí no versículo 2, capítulo 1 de Romanos, versículo 2, quando ele diz que é o evangelho prometido no Antigo Testamento. Então ele fala, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Então isso aí gera uma promessa de Deus. No versículo 3 ele diz, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então aqui ele está falando que é o evangelho da encarnação do Filho de Deus. No versículo 4 ele nos diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui no versículo 4, ele nos fala do evangelho da ressurreição. Então, dessa forma aqui, nós podemos ver que a pessoa de Cristo é ela quem constitui o mistério e o ponto central do evangelho de Deus. Quando nós estamos lendo aí do versículo 5 e o 6, nós vamos ver aqui o apostolado de Paulo. Tá? Esse apostolado aqui, ele diz respeito
a homens que foram chamados e ensinados pessoalmente por Cristo, para que continuasse o ministério terreno dele aqui na terra, proclamando o Evangelho com a autoridade que foi outorgada pelo Senhor. A melhor tradução que nós temos, então, para graça e apostolado, seja aqui graça do apostolado. Então, ao invés de nós dizermos graça e apostolado, nós dizemos graça do apostolado. Porque Paulo aqui, ele considera, tá, o seu chamado um presente divino. Qual foi o propósito do seu apostolado? Foi a obediência, tá? A obediência da fé entre todas as gentes pelo nome de Jesus. Paulo aqui, ele queria levar todas as nações, incluindo os judeus e gentios, a terem essa obediência a Cristo através da fé, de acordo com aquilo que foi ensinado por Jesus com o seu sistema doutrinário. Tá? Entre os quais aí, ele diz, né, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus. Essa expressão aqui, sois também vós chamados, era uma das preferidas do apóstolo Paulo. Principalmente quando ele queria destacar aqueles que confiaram no Senhor Jesus como o Salvador. Está lá em Romanos 8:28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo aqui, ele vai destacar 3 aspectos do seu apostolado. Primeiro aspecto, a origem. Qual é a origem? O Senhor Jesus. Qual o objetivo? Despertar a obediência da fé. E quem ele queria alcançar? Todos os gentios, entre os quais se inclui aí os cristãos de Roma. Quando nós vamos ler lá os versículos de 1 a 7, nós vamos ver a quem é destinada essa carta. De 1 a 6 aí, até o 6, nós vamos ver o remetente, que foi Paulo. Mas quando nós lemos aí o versículo 7, nós vamos ver aqui a quem está sendo destinada essa carta. Aqui são considerados santos apenas as pessoas que foram separadas para Deus. Porque como Deus é santo, o seu povo também deve ser santo. 1 Pedro aí, 15, 16, ele nos diz isso. Então, 1 Pedro 1, 15, 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós precisamos ser santos, como o Senhor é santo, para que nós possamos, então, receber a graça de Deus. Essa palavra traduzida como graça, ela significa aqui o favor imerecido de Deus. Aquele favor imerecido de Deus que nos permite ser e fazer o que Deus quer. E a paz de Deus, ela é o elemento que nos permite estar em harmonia perfeita com o Senhor, com nós mesmos e com quem está à nossa volta. Vai implicar o quê? Em toda a nossa vida cristã, tá? Nos nossos relacionamentos. Essa paz de Deus, ela vai equivaler ao termo hebraico lá, o shalom, porque somente após nós experimentarmos a paz de Deus
nós podemos experimentar a sua graça. Então, quando nós temos a paz de Deus nas nossas vidas, no nosso coração, nos nossos relacionamentos, aí nós vamos receber a experimentar a graça de Deus, que é o favor imerecido para conosco, tá? Paulo, ele destaca 3 qualidades aqui que ele atribuía aos cristãos de Roma, descrevendo assim a condição deles como convertidos em Cristo. Quais são essas qualidades? Primeira, chamados para ser de Jesus. A outra qualidade, amados de Deus e chamados para ser santos. O que Paulo demonstra aqui? Ele demonstra para nós que os cristãos são objetos do amor de Deus. E eles estão em condição diferente daqueles que não aceitaram a mensagem do Evangelho. Então, nós somos objeto do amor de Deus. E nós estamos aqui em condições diferentes daqueles que não aceitam, que não querem ouvir a mensagem do Evangelho. Tá? Porque João 3,18 nos diz: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aquele que não crê, aquele que não aceita Jesus, que não crê que Jesus é o Filho de Deus, tá? Ele já está condenado. Né? Quem não crê em Jesus, Cristo, é filho da ira. E sobre essa tal pessoa pesa a condenação de Deus. Os cristãos, eles são santos e são separados como propriedade exclusiva de Deus, porque eles foram alcançados pelo Senhor por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho do Senhor. Quando a gente vai lendo aí os versículos de 8 a 13, nós vamos vendo aqui essa ação de graça, tá? Que Paulo era uma das suas características. Então, Paulo, ele tinha essa característica em suas cartas. É o agradecimento a Deus logo após a sua saudação. Tá lá em 1 Coríntios 1, de 1 a 4. Aqui Paulo, ele agradecia cada coisinha que ele fazia, cada texto que ele escrevia, cada viagem que ele fazia, em tudo ele era grato a Deus. Então, é uma característica das suas cartas, o agradecimento logo após a saudação. Então, 1 Coríntios 1, de 1 a 4, nos diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Paulo estava muito contente, visto que ele sabia o quanto a notícia de que os romanos estavam se rendendo ao Evangelho poderia fazer para propagar ainda mais a mensagem de salvação. Porque a fé dos cristãos romanos ela era tão intensa, tão vigorosa, que Paulo fala a respeito dela mencionando o seu amplo testemunho. O apóstolo aqui, ele age de forma semelhante quando ele se refere à fé dos cristãos de Tessalônica. Então, 1 Tessalonicenses 1,8 diz: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira
que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Quando ela fala essa expressão aqui, em todo o mundo, é semelhante à expressão em todos os lugares. Então, a fé dos cristãos fazia com que ele atingisse, todo mundo, todos os lugares. Os versículos 9 e 10 vai falar da intercessão. Por quê? Porque Paulo, ele pedia constantemente a Deus por seus irmãos quando ele orava. Eles estavam na sua lista de oração. Os homens, as mulheres, mais santos e até mesmo Jesus, eles sabiam que não é possível trabalhar para Deus sem orar. Trabalhar, viver sem orar, sem a oração é impossível. Então Paulo aqui orava pedindo que Deus concedesse uma oportunidade para que ele pudesse visitar os cristãos em Roma. E qual era a finalidade dessa visita? Nos versículos 11 a 13 aí nos mostra qual era essa finalidade. Ele desejava confortá-los, anunciando então as dádivas recebidas de Deus, e por outro lado, ele também seria confortado ao observar a obediência deles ao Evangelho. E aqui Paulo, nesses versículos, ele vai reiterar a sua vontade de ir a Roma por várias vezes. Só que ele foi impedido, provavelmente, devido ao seu trabalho evangelístico na Grécia e nas redondezas, nos arredores. Porque o desejo dele em viajar a Roma era o quê? Obter algum fruto, ou seja, conversão entre os romanos, da mesma forma que ele havia obtido entre os gentios. O apóstolo Paulo, aí nos versículos 14 até o 17, ele vai nos mostrar aqui o entusiasmo que ele tinha em pregar o Evangelho em Roma. E para isso ele faz 3 declarações fortes. Quando lá no versículo 14 ele diz, eu sou devedor. No versículo 15 ele diz, eu estou disposto. E no versículo 16 ele diz, não me envergonho do Evangelho. John Stott, ele diz o seguinte, estas 3 declarações, elas são tão impactantes porque são contrárias à atitude de muita gente nas igrejas. As pessoas hoje em dia tendem a encarar a evangelização como escolha. Paulo, porém, fala na evangelização como dever. O sentimento que se vê em nossos dias é o de relutância. Paulo mostra-se disposto e entusiasmado. Muitos de nós teríamos de confessar com humildade que nos envergonhamos do Evangelho. Paulo declara não se envergonhar dele. Mas qual era a fonte de tanto entusiasmo evangelístico? O próprio Paulo ele vai apresentar 2 razões. A primeira dessas razões era que o Evangelho é uma dívida para o mundo. Está lá nos versículos 14 e 15. Então, aqui o Evangelho era uma dívida para com o mundo. E Paulo, a gente vai ver que Paulo ele era sensível ao dever de pregar para o culto, para o inculto, para o instruído, para o não instruído, tá? Embora muitas pessoas sábias, elas não tenham sido chamadas por Cristo, algumas foram, tá? E todas as pessoas, elas precisam ouvir o Evangelho. É o que nós vamos ver aí em 1 Coríntios 26, 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados,
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então nós vemos que todos precisam ouvir o Evangelho. E ainda que nós não sejamos apóstolos, nós também somos devedores para com o mundo. Porque se o Evangelho chegou até nós, nós não temos o direito de guardá-lo para nosso exclusivo conhecimento. Tá? Nós temos que estar prontos para também anunciar. Quando ele diz lá, eu estou pronto para também vos anunciar. Essa expressão aqui, ela nos parece o quê? Será a declaração central, né, de uma tríade de declarações em primeira pessoa, que se referem ao próprio Paulo, à pregação do Evangelho de Cristo. Porque na primeira sessão aí, ele afirma, eu sou um devedor, tá no versículo 14. Na terceira, ele afirma, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Tá? Todos nós somos devedores de Cristo. E se todos nós somos devedores a Cristo, nenhum de nós deveria ou deve envergonhar-se do Evangelho de Cristo. Só que nem todos estão prontos para pregar o Evangelho. Paulo, ele não estava apenas habilitado e disposto, mas ele estava pronto. Ele estava apto a pregar as boas novas com êxito. Porque Paulo, ele não era apenas um vaso escolhido, mas ele também era um vaso limpo. E ele estava pronto para ser usado por Deus. Porque aí os versículos 16 e 17, ele nos diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O Novo Testamento, ele vai falar a respeito da salvação em diversos tempos verbais aí. Tá? Em diversos tempos verbais. Nós vamos ver lá em Efésios 2, de 1 a 8, que ele está se referindo aí no pretérito. Em 2 Coríntios 2,15, ele fala do presente. E em Romanos 13, 11, ele fala do futuro. Porque o Evangelho, ele é o poder para a salvação. Efésios 2, de 1 a 8, nos diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós estamos, antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Romanos 3,11.
E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então aqui nós vemos, né, Efésios 2, 1, 8. O tempo verbal aí é o pretérito, passado. No passado aqui, o crente ele foi salvo da penalidade do pecado, a morte espiritual. 2 Coríntios 2,15 se refere ao presente. Então aqui ele está se dizendo que está sendo salvo do poder de pecado, né? O poder de pecado está sendo salvo. E o futuro aí, Romanos 13:11, é que nós seremos salvos de cometer qualquer pecado. Então, de acordo aí com, podemos confirmar também Mateus 5, 10, 12, que nos diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 8,17 nos diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e lavou as nossas doenças. 2 Timóteo 2, 11 e 13 nos diz: pela palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então aqui nós temos o nosso galardão, mas para que nós tenhamos direito a esse galardão, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos orientado. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Paulo aqui ele antecipa duas declarações acerca do Evangelho. O versículo 16 aí, ele diz: o Evangelho é o seu orgulho, não me vergonho. Paulo, ele estava pronto para pregar o Evangelho de Cristo. Então, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele advertiu os seus discípulos, tá? Para que eles não se envergonhassem dele. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38, nos diz: porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. E nós vamos ver que Paulo, ele também dá a Timóteo um aviso semi-parecido. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 12. O versículo 8 nos diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 12. Por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo aqui, ele sabia que a mensagem da cruz era loucura para alguns e escândalo para outros. Porque sempre que o Evangelho ele é pregado com fidelidade, ele vai gerar oposições.
tá? Ele vai gerar desprezo. Mas quando nós formos capazes de fazer nossas as mesmas palavras ditas pelo apóstolo Paulo, nós também iremos sentir o mesmo desejo que ele sentiu de tornar Cristo e o seu evangelho conhecido em todo o mundo. Porque o evangelho é o poder de Deus. Nos versículos 16 e 17, Paulo nos afirma isso, tá? Que o evangelho, ele é o poder de Deus. Quando ele fala, versículos 16 e 17, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Paulo aqui, ele deixou a vergonha de lado e ele seguiu exercendo aquele ministério que ele recebera do Senhor. Porque a salvação, ela nos livra do juízo de Deus e do poder do pecado. Quando somos salvos por Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. Nós temos a paz com Ele, nós nos tornamos aptos a receber do Senhor uma herança de glória futura. A expiação de Cristo, ela torna a nossa salvação disponível para todo aquele que aceitar a sua oferta. Então, o sacrifício de Jesus, ele torna a salvação disponível para todo aquele que aceitar a sua oferta. Nós devemos lembrar que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fé está no começo do processo da salvação. Que a salvação é o resultado da fé. E que ao exercitar a fé em Cristo, a pessoa é salva das consequências do pecado e declarada íntegra. Como os cristãos vivem pela fé, Deus ele está continuamente salvando-os do poder do pecado, para que eles vivam em justiça. E a justiça de Deus, esse é um conceito fundamental na carta aos Romanos. Deus ele é íntegro. Ele sempre age em conformidade com o seu caráter santo e de acordo com as suas promessas. Porque Deus ele é justo. Ele condena o pecado e ele julga os pecadores. Está lá em Romanos 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 18, e Romanos, capítulo 3, versículo 20, que nos diz assim, a promessa de Deus, tá? Deus, ele age de acordo com as suas promessas. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. E o capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, Deus ele é justo. Ele condena o pecado e julga os pecadores. Deus ele provê por intermédio de Cristo o perdão para todos os que creem, a partir da mesma justiça. É a justificação. Romanos 3, 21 e o 5, 21. Então, a justificação,
Lá no capítulo 3, no versículo 21, diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. E o capítulo 5, versículo 21 diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, quando ele fala na justificação, ele dá poder para que seus filhos vivam em santidade, em uma relação correta com ele, separados do mundo para servi-lo. Aí, para que tenha o quê? A santificação, que está lá no capítulo 6 e no capítulo 8 de Romanos. O capítulo 6, versículo 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Capítulo 8, verso 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A justiça de Deus revela a fidelidade divina, que sustenta as promessas aos judeus. Romanos 9, 1 e o 11, 36, que diz assim, Romanos capítulo 9, versículo 1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Capítulo 11, verso 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, aqui, quando a justiça de Deus ela revela a sua fidelidade divina e sustenta as promessas aos judeus, e também instrui cuidadosamente os cristãos para que caminhem diariamente em santidade. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui a manifestação da justiça de Deus, que cumpre especialmente o que está lá em Abacuque 2, de 1 a 4. Abacuque aqui, no capítulo 2, de 1 a 4, o que Abacuque faz? Abacuque aqui ele se queixa de que Deus tratou Israel de maneira injusta em relação às demais nações. E o profeta aqui ele mostra que a questão é: o justo viverá pela fé. Que para Paulo ela se manifestou na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho não era uma obra simples, tá? Do intelecto do apóstolo Paulo, não. Para ele, a singularidade da mensagem de Cristo significava a razão de ser do Senhor. O Evangelho de Paulo é o mesmo Evangelho de Cristo. Então, Paulo, ele deu continuidade àquilo que o Senhor começou, aquilo que o Senhor, ele ensinou aos que com ele andavam. Então, os versículos 15, 16 e 17. Aqui a gente vê que as boas novas, aí no versículo 17, as boas novas elas nos mostram como Deus é justo em seu plano para que nós sejamos salvos, como nós podemos nos adequar para a vida eterna. Quando nós confiamos em Cristo, nós passamos a ter um relacionamento correto com Deus, de fé
em fé, ou do começo ao fim. Deus, ele declara que nós somos justos, tá? E que nós somos reconciliados com ele exclusivamente pela fé. Quando ele cita aqui Abacuque, quando Paulo cita Abacuque 2,4, é para mostrar que quando nós cremos e confiamos em Deus, nós somos salvos, nós temos a vida agora e para sempre. Então, que o Senhor ele possa nos dar o entendimento para que nós possamos exercitar a nossa fé, para que nós possamos colocar a nossa fé em prática, para que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, que nós não tenhamos vergonha do Evangelho, vergonha de pregar o Evangelho de Cristo. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Que o Senhor ele nos abençoe e ele nos ajude a ter uma fé consistente e confiante, né? Que ele venha nos ajudar a resistirmos ao ataque do inimigo, quando o inimigo tentar vir tirar a nossa fé. Que nós possamos aprender a irmos de fé em fé, com uma confiança verdadeira e vencedora em Cristo. Que o Senhor nos abençoe.